O sol se erguia lentamente sobre Jerusalém, tingindo as muralhas antigas com tons dourados. A cidade, fervilhante de vida e devoção, também respirava tensão. Os seguidores do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus, se multiplicavam dia após dia, espalhando a mensagem de um homem que, segundo eles, havia ressuscitado dos mortos. No meio desse cenário, destacava-se Saulo de Tarso, um homem jovem, de olhar intenso e mente brilhante. Educado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da lei, Saulo era fariseu, defensor zeloso das tradições de seus antepassados. Certa manhã, na sala de reuniões do Sinédrio, Saulo caminhava de um lado para o outro enquanto falava com voz firme. Estes seguidores do Nazareno são uma ameaça. Estão corrompendo o nosso povo, distorcendo as Escrituras, afirmando que o Messias já veio, devem ser detidos. Os anciãos, silenciosos, ouviam com atenção. Saulo parou, fitou-os e continuou. Eu mesmo me encarregarei disso. Preciso de cartas de autorização para ir até Damasco. Lá, muitos se refugiaram, pensando que estão a salvo. Prenderei todos, homens e mulheres, e os trarei acorrentados a Jerusalém. O sumo sacerdote assentiu e disse solenemente: Vai, Saulo, que a lei esteja contigo. Com o coração inflamado de zelo, Saulo preparou sua viagem. Ao lado de alguns soldados, partiu em direção a Damasco, distante quase 250 quilômetros. Uma jornada árdua de vários dias, atravessando desertos e montanhas. Durante a viagem, nas noites silenciosas, Saulo fitava o céu estrelado e, mesmo cansado, mantinha-se convicto. Estava cumprindo a vontade de Deus. Mas, já próximo de Damasco, quando o calor do meio-dia fazia o ar vibrar sobre a estrada, algo totalmente inesperado aconteceu. De repente, uma luz intensa, mais brilhante do que qualquer sol, cercou Saulo e seus companheiros. Ele gritou, levando as mãos aos olhos, mas a luz o envolveu por completo. Cambaleou e caiu por terra. Então, ouviu uma voz clara, penetrante, que parecia ecoar não apenas ao redor, mas dentro dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, prostrado na poeira, com o coração disparado, respondeu, ofegante: Quem és tu, Senhor? E a voz disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que deves fazer. O silêncio pairou no ar, quebrado apenas pelos gritos assustados dos soldados. Saulo tentou abrir os olhos, mas estava cego. Não via absolutamente nada. Ajudem-me, eu não consigo ver. 2 dos homens o levantaram e o conduziram cuidadosamente até Damasco. Durante 3 dias, Saulo permaneceu na casa de um homem chamado Judas, na rua direita. Não comeu, não bebeu, apenas ficou em silêncio, mergulhado em profunda angústia e reflexão. Sentado num canto escuro do quarto, com as mãos cruzadas e os olhos opacos, ele pensava: Como pude estar tão enganado? Se Jesus realmente é o Messias, o que fiz da minha vida? Cada rosto das pessoas que havia perseguido vinha à sua mente. Homens arrastados à força, mulheres chorando, famílias destruídas. E, acima de tudo, o olhar de Estevão, o homem a quem Saulo havia consentido na execução. Estevão, que morrera apedrejado, com o rosto sereno, dizendo: Senhor, não lhes imputes e pecado. As lágrimas escorriam pelo rosto de Saulo, enquanto ele repetia: Perdão, perdão. Na mesma cidade, vivia Ananias, um discípulo fiel de Jesus. Em sua casa modesta, orava como de costume, quando, subitamente, ouviu a voz do Senhor: Ananias! Ele ergueu os olhos com reverência. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vá à rua chamada Direita, à casa de Judas, e procura por Saulo de Tarso. Ele está orando. E, em visão, viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos, para que recupere a vista. Ananias arregalou os olhos, assustado. Senhor, tenho ouvido muitos falarem deste homem, quanto mal fez aos teus santos em Jerusalém. E aqui
tem autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor respondeu com firmeza: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias respirou fundo, levantou-se e saiu. Chegando à casa indicada, hesitou por um instante à porta, mas logo entrou. Lá estava Saulo, sentado, cabisbaixo, com os olhos sem vida. Ananias se aproximou, colocou suavemente a mão sobre o ombro dele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Em seguida, colocou as mãos sobre os olhos de Saulo. Imediatamente, algo como escamas caiu, e Saulo abriu os olhos, vendo claramente pela primeira vez em dias. Ele ergueu a cabeça, olhou para Ananias e, emocionado, balbuciou: Eu posso ver. Ananias sorriu e, segurando sua mão, disse: levanta-te, irmão, e sê batizado, lavando os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Saulo, com o coração renovado, foi conduzido até um local onde foi batizado. Logo depois, tomou alimento e recuperou as forças. Mas sua transformação não parou por aí. Ainda em Damasco, começou a frequentar as sinagogas e, para surpresa de todos, proclamava com ousadia: Jesus é o Filho de Deus! As pessoas se entreolhavam, confusas e espantadas. Não é este o homem que, em Jerusalém, perseguia os que invocavam este nome? Perguntavam uns aos outros. E não veio ele para aqui trazer presos à presença dos principais sacerdotes? Mas Saulo, agora Paulo, fortalecia-se mais e mais, pregando com ousadia e confundindo os judeus que viviam em Damasco, provando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. O tempo passou e Paulo, conduzido pelo Espírito, tornou-se o maior missionário da igreja primitiva. Viajou por terras distantes, enfrentou perigos, prisões, naufrágios e, por fim, deu sua própria vida pela causa de Cristo. Em muitas noites solitárias, ao escrever cartas para as igrejas que fundou, talvez Paulo se lembrasse daquele dia na estrada para Damasco, quando a luz de Cristo não apenas cegou seus olhos, mas iluminou para sempre sua alma. Fim.